Cris, já. Nem eu toquei no batom. Muito bem! Boa tarde. Boa tarde, tudo bem, doutora? Vamos Tudo abaixar um bem, pouco o tudo ótimo. volume. Graças a Deus. Muito bem. Vamos esperar o pessoal entrar aí um pouquinho para começar do início. Muito Com bem. certeza. Boa tarde a todos que já estão entrando, né, Olha, para nossa live. Eu estou muito feliz com essa live, porque é uma live light, né? sem MP, sem medida provisória. Sim, sem Covid, pelo amor Sem de Deus, Covid. né? Ninguém aguenta mais falar de Covid, estatística Não. de Covid, números. Oi, Canão. Oi, Jéssica. Gente, quanta gente está entrando, que legal, muito Legal, bem. gente. Então, vamos dar início à nossa live. Aqui é a Daniela Eu sou a Luciana. e nós somos do Direito de Jeito Fácil. Um Instagram que veio com uma proposta de simplificar o direito e tirar a juridiquês, para que todos entendam o quão é acessível o direito à população. Então, hoje a gente tem o prazer de realizar a nossa primeira live com ninguém menos que a juíza titular do trabalho lá de Colíder, para quem não conhece Colíder, fica no interior de Mato Grosso, doutora Graziele Lima, que ela é formada em Direito desde 1999, especialista em Direito Civil e Processo Civil, Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, é magistrada desde 2006, e para a gente é uma honra recebê-la e inaugurando a nossa live aqui no canal Direito de Jeito Fácil. Com a palavra, doutora. Olha, eu agradeço muito o convite, adorei a ideia, porque eu sou defensora já há muito tempo de um direito fácil, como vocês tiveram aí a ideia pro nome do site, né, do Instagram de vocês, e a proposta realmente é essa. Eu acho que hoje em dia não se admite mais, não precisa mais tanta formalidade. Eu acho que realmente a gente precisa manter certas as formalidades que eu não tenho como retirar, mas eu não preciso dificultar, né? Então, essa proposta de sem juridiquês, essa proposta de facilitar o entendimento, tanto da própria matéria, mas da audiência. Então, isso eu fiquei muito feliz, achei muito bacana a ideia dessa live com essa proposta. Então, parabenizo vocês, doutora Lu, doutora Dani, eu já vou chamar assim, porque a nossa live hoje é informal, né? Então, parabenizo pela iniciativa e eu acho que, assim, é o caminho para que, além da nossa profissão, seja gostosa também, né? Exatamente. A gente consegue, vai conseguir isso, a gente tem que conseguir isso, né? O trabalho já é tão árduo, se a gente não deixar ele leve, prazeroso, né? Como que a gente vai seguir a profissão? Os cabelos brancos nunca vão deixar a gente em paz. É verdade. Né? É verdade. Hein, doutora? A doutora ingressou na área jurídica, pensou no direito, era um sonho desde menina, ou como que isso surgiu na vida da doutora? Não, na verdade, eu como toda menina, antigamente, né? Hoje as meninas não têm essa ideia, não. Mas eu tinha vontade de ser professora. Então, de menina, minha vontade, e eu realizei o sonho, porque hoje eu sou professora também. Né? Mas eu venho de uma família que não tem advogados, não é da área jurídica, né? Meu pai é veterinário, mãe dona de casa. Mas eu sempre tive um afeto pela área humana. Eu sabia que eu não queria nada de exatas, nada de mexer com sangue, né? Eu sempre nunca gostei. Então, quando eu resolvi, comecei a pensar, né? Me veio o jornalismo, né? A doutora Dani me falou que é jornalista também. Eu me lembro que eu pensei em jornalismo e direito. E aí eu optei pelo direito, porque sempre gostei muito de ler, gostei muito de escrever. E eu imaginava assim, eu acho que eu vou me dar bem na área do direito. Então foi daí que nasceu, né, a vontade. Aí eu fiz a faculdade, mas não era uma paixão de menina, não.
né? Ela foi vindo por conta da paixão pela área de humanas. Que diferente, né? Porque geralmente quem ingressa na carreira jurídica tem alguém que se espelha, tem alguém da família que é advogado. Com a senhora foi diferente, né? Que bom. Eu fui a ovelha negra, né? Eu, eu saí realmente de áreas. A minha família tem muito médico, muito veterinário, e eu realmente saí porque não era a minha vontade. E eu ingressei na faculdade com uma ideia, eu confesso assim, que no primeiro momento a ideia mesmo de advocacia. Eu achava muito bonito, né? Eu sempre achei muito interessante a petição, você peticionar, porque eu gostava muito de escrever, né? E as audiências. Eu confesso que nos primeiros 5 semestres, eu inclusive pensava em direito penal, eu me via fazendo júri. Eu acho que é né? todos. Né? A gente se vê fazendo um júri e tal. E no 6º semestre, eu nunca esqueço, entrou na sala o Dr. João Carlos. O Dr. João Carlos hoje é desembargador, foi presidente do nosso tribunal. E ele entrou na sala e foi me dar a primeira aula de direito do trabalho. Gente, assim, eu acredito em paixão à primeira vista em todos os aspectos, mas esse, para mim, na área jurídica, eu falei assim, é isso que eu quero para minha vida, né? É o direito do trabalho, depois o processo do trabalho, e realmente me apaixonei. Naquele momento eu sabia, não sabia o que eu seria, se eu ia ser advogada trabalhista, se eu ia ser juíza, procuradora, mas eu sabia que a minha área seria a área trabalhista. E eu acho isso muito interessante, quando as pessoas conseguem ter esse clique, essa paixão, já no início, né? Já, assim, no meu caso, foi no 6º semestre, aí, um pouco mais da metade da faculdade, porque isso facilita. Nesse momento, eu comecei a direcionar todas as minhas atividades, seja de estágio, seja de monografia, né? Tudo para a área trabalhista. No Unijuris, né, eu me formei na Unic. No Unijuris, eu ia atrás dos meus colegas para trocar. Ninguém gostava de trabalhista, então eu falava assim, vamos trocar. Eu te dou as minhas de família e você me passa. Não é? E me passa as reclamações trabalhistas, porque eu falo que direito de trabalho é uma coisa assim, ou se ama ou se odeia. Infelizmente, né, não tem um meio termo. Então, oi? São poucas pessoas que conseguem segmentar a área do direito na faculdade, porque é muito superficial as matérias. Então, quando você se apaixona no banco da faculdade, da universidade pela matéria, é isso que você vai fazer pro resto da vida. É isso que você vai tocar como profissão e como ramo do direito, eu acredito, né? Não, eu com certeza, eu acho que facilita. E como eu falei, não são todos. Porque não, realmente... eu acho que é uma minoria que consegue se identificar. Já assim, identificar, né? Eu acho que muitos, assim, até porque poucos finalizam a faculdade, advogam, vão buscar outra coisa, né? Poucos, assim, concluem efetivamente. Concluem a faculdade para ter um certificado, né? Mas, enfim, exato, seguir mesmo a carreira e já não tem aquela paixão, não conseguiu se identificar lá e aí não consegue seguir. Eu acho que é uma minoria ainda. Que se identifique. Eu concordo. Eu acho advogados, né? Mas no final o funil vingam poucos. A paixão, eu acho que falta, justamente, sabe? Eu percebo isso. Eu ainda na faculdade, eu me lembro que existia uma revista, acho que ela não existe hoje, chamava Consulex. Eu na faculdade, eu resolvi assim, escrevi um artigo e chamava assim, Em Busca da Vocação Jurídica. Porque eu sentia que a maioria dos meus colegas, né, não parece que não tinham aquela coisa que eu tinha. Não estou dizendo que eu sou diferente, ou que melhor ou pior, mas eu tinha, e eu consegui sentir aquela paixão, e daí veio o direito do trabalho. Né? Então, naquele momento, assim, eu pensei, e agora eu sei qual a área que eu quero. E aí eu estagiei no Ministério Público do Trabalho. Eu vi que teve uma pergunta aqui, doutora, quando que surgiu a vontade pela magistratura? Eu estagiei 2 anos no Ministério Público do Trabalho. Tá? Antes de lá esse tema, eu queria que a senhora contasse só para as pessoas que o nosso público é muito misto.
é muito variado, não é só na área do direito. Para ser magistrada, precisa primeiro passar pela advocacia, ter experiência. Eu queria que a senhora contasse esse início da advocacia. Tem muitos jovens advogados assistindo, aí a senhora conta como é o trabalho. Então, tá bom. Então, vamos lá. Bom, como eu, nesse meio tempo que eu tive na Procuradoria, eu vi que eu não tinha perfil para Ministério Público, eu queria ser juiz, eu pensei nisso na faculdade, mas eu não tinha condições, a minha família não tinha condições de bancar só para estudar, né? Então, eu fui advogar, até porque eu também sempre achei que, falei, eu gosto da advocacia, então eu fui trabalhar, né? Também precisava trabalhar, porque não podia ficar só estudando. E daí eu já fui para a advocacia trabalhista. Fiz algumas coisinhas cíveis, consumidor, mas realmente fui estudando e advogando. Eu advoguei efetivamente, assim, para dizer, em torno de 4 anos. Porque da época, né, que eu me formei, aí eu advogava e dava aula. Né? Eu me formei e comecei a dar aula. Então, assim, a doutora abriu o escritório, trabalhava em algum escritório ou ficava... No primeiro ano, não. No primeiro ano, não. No primeiro ano, deu a doida em mim, eu fui para Campo Grande, e lá eu fiz um concurso para professora substituta na Universidade Federal lá do Mato Grosso do Sul. E aí lá eu fui professora. Então, no primeiro ano, e advogava assim, algum aluno tinha uma causinha, então eu não tive escritório. Então, esse ano, a Lucélia foi minha aluna na Unic, eu tenho um monte de alunos que moram aqui no meu coração. Eu sou professora forever. Então, lá em Campo Grande eu fui professora, né, do 4º ano. Eu saí da faculdade e já comecei a dar aula. Fui dar aula para o 4º ano de Direito, da Federal de lá. E aí, no segundo ano, quando eu retornei para Cuiabá, aí eu montei um escritório. Eu montei uma portinha na frente do meu prédio. Tinha uma porta, era, sem brincadeira, era uma porta. Era uma sala só, com uma portinha muito pequenininha. E eu mexia com multas de trânsito. Eu fazia a minha área. Porque começou a ter muito radar na cidade. Então, assim, começou a ter muito. Então, eu falei, bom, eu vou mexer com isso, né? E fazia o trabalhista, mas assim, o que eu mexia bastante foi com multas de trânsito. Então, aí eu tive esse escritório mais ou menos não chegou a 2 anos, certo? Mas aí, assim, sempre estudando e dando aula. Eu nunca parei de dar aula. Não parei. Não tudo isso, de estudar. Depois eu conto, depois no finalzinho lá eu conto que isso é problema, viu? Mas a gente faz um problema na solução. Em que momento a senhora para a advocacia e dedica à magistratura? Você fala assim, agora eu não teve. Não teve. É por isso que até quando você falou assim, vamos falar um pouquinho, não dá para separar, porque assim, foi já na faculdade, quando eu estava fazendo o estágio, eu percebi, falei, não, o Ministério Público não é meu perfil. Eu não tenho perfil. Então, eu quero ser juíza do trabalho. Como o meu professor, que é o Dr. João, eu falei, eu quero ser juíza do trabalho. Mas eu quero testar a advocacia e precisava. Então, assim, foi para trabalhar também, conhecer, precisava da prática, né? E isso é muito importante. Gente, eu acho que é aquela questão, é por isso que exige-se essa prática, porque para você sentar lá do outro lado, é importante você ter passado pela advocacia, porque você consegue muitas vezes sentir, sabe, essas angústias que todos nós passamos, né? Então não teve eu fui advogada e já, então assim, eu na verdade já tinha decidido na faculdade que eu queria, que eu ia estudar, e saindo da faculdade eu passei a estudar e dava aula e também advogava, né? Então, isso foi o que eu falei, foi cerca de 4 anos eu fiz isso, advogando, estudando e dando aula, né? Então, na advocacia, para mim, também foi muito difícil. Eu sei que, eu vejo que, como falou, temos muitos jovens advogados, né? E vocês têm que perceber que para todos nós é difícil. Nós podemos facilitar, mas para todo mundo tem a primeira vez.
sabe? Para todos nós tem a primeira audiência, tem a primeira audiência como advogada, no meu caso, teve a primeira audiência como advogada, teve a primeira audiência como magistrada, e são coisas totalmente diferentes, né? Então, assim, você pode se preparar para a experiência não ser tão traumática, não ser tão difícil, mas eu vou dizer para vocês, a primeira sempre vai ser complicada, sabe? Então, aqui eu já vou com a primeira dica, porque a minha primeira audiência, tá, foi para o meu pai, certo? E nós ainda chegamos atrasados nisso. Chegamos atrasados na audiência, então já começou um tumulto. Pensa numa pessoa difícil, meu pai, sabe? Um reclamante que se fosse reclamado, que se fosse eu, ele tinha saído preso da audiência. Então, assim, imagine. Na minha época, o frio na barriga, que a Sinara falando, o frio na barriga era de menos. Era processo físico. Eu tremia de cima embaixo. Quando a tia Folha estava assim, né? Isso que eu falava. A gente entregava, vocês lembram que a gente entregava a contestação e procuração em mãos, né? E aí não tem como disfarçar. E assim, ó, pro juiz, parece que ecoava o barulho do tremor ali, a mão suando. Então, assim, isso que eu ainda me preparei. Eu me preparei como? Eu fiquei uma semana antes de fazer essa audiência, assistindo, fui para a vara do trabalho. Aqui eu vou confessar que vocês vão ver que eu sou velha mesmo, porque na época ainda não era nem na Fernando Correia, ela era na Miranda Reis. Então, vocês, com isso eu já tô me entregando aqui. Então, já era na Miranda Reis. Fiquei uma semana assistindo. E eu indico que vocês façam isso, tá? O jovem advogado, ou não, eu não sou jovem, ele não tem que ter vergonha, gente. Não, eu não sou jovem advogado, só que eu advogava na área civil. E agora eu quero ir para trabalhista, porque, gente, vou dizer uma coisa, essa crise vai bombar a área trabalhista. Isso é fato. Né? Eu estou usando aqui na Eu acho que vai contramão ao que muita gente escuta, né? O que o povo está falando, que vai acabar, que não sei o quê. Eu acho que vai na contramão de tudo isso. Muito pelo contrário. A gente já tem números levantados, né? Que está bombando mesmo. Vai acontecer muita coisa na Justiça do Trabalho. E vai ter mais. A Justiça do Trabalho, ela trabalha na contramão da economia. Se a economia vai bem, os casos diminuem. Se a economia vai mal, os casos aumentam. E nesse caso, nós temos uma pandemia com graves reflexos econômicos. Então, isso é fato. Tá? Então, assim, mesmo que você seja um advogado já de alguns anos, mas você vai para a área trabalhista, vá assistir. Gente, é diferente. Cada área, ela tem algumas praxes, né? Alguma prática que você precisa aprender e não tem no livro. Concordam comigo? Não tem no livro, o professor não vai falar para você, olha, a hora que você entrar na audiência, vai sentar do lado tal. Ele não vai falar. Quantas gafes desse jeito? Não, é muito, muito. Então, eu ia falar o seguinte, vocês precisam ter essa prática. Lá em Colíder, quando eu estou aqui em Cuiabá, sou juíza de lá, mas como a gente está em trabalho, eu trabalho em Cuiabá. Em Colíder, ficou 2 rapazes recém-formados, eles ficaram 2 semanas assistindo as audiências comigo. Ele falou assim, doutora, eu aprendi mais do que em 5 anos de faculdade. Os dois falaram isso. E não é? Quem faz, só que a gente não pode ter vergonha. Você tem que sentar lá, doutora, porque às vezes o juiz vai estranhar, mas por que você está aqui tanto tempo? Porque você é parte? Não. Eu sou recém-formado, eu vou me formar, eu vim assistir. A outra dica que eu dou, que eu falei que eu ia dar já uma dica é, não atue em causa própria. Aqui eu vou falar como eu fui advogado. Não atue em causa própria e para parente próximo. Pronto, viu? Os amigos de plantão. Recado, hashtag fica a dica. Porque não combina a boa advocacia com a emoção. Você não
Você não separa. Você não separa, é muito diferente. Então, chama um amigo, dá um apoio, né? A causa é sua e tudo mais, mas não faça isso. Isso é uma dica para o jovem advogado que é assim de ouro. Se alguém tivesse me falado, talvez eu, né? Porque eu acho que meu pai, o meu tio, esses, né? não é? A gente sempre começa pela família que ajuda, passa um processo. Eu queria abrir só um parênteses, dizer para o pessoal que jovem advogado não é jovem em idade. É jovem em formação. Até 5 anos é considerado jovem advogado. É um jovem na profissão. Inclusive, paga a anuidade da OAB até mais barato. É diferenciada. Não é que é idade. Não tem assim mais experientes em idade que não seja jovem advogado. Vocês também são. Podem ser. Com certeza. Com certeza. São jovens, é jovem na advocacia e não na idade. Então, assim, é importante. E é uma dica, até vou pegar o gancho aqui de parentes e de causa própria, mas até no seu dia a dia. O advogado, ele tem que ser muito competente, tá? Mas ele tem que ser técnico. Eu percebo que as audiências aonde são as audiências mais difíceis, as audiências aonde são truncadas, são audiências que muitas vezes não existe uma composição, quando o ideal seria uma composição, quando o advogado se apaixona pela causa. Isso é muito ruim, porque ele deixa de ser técnico. Vocês sabem, né, os advogados, sejam jovens advogados, sejam advogados experientes, vocês são advogados experientes que estão aqui. O que acontece? A gente precisa de técnica, porque muitas vezes vocês são os primeiros juízes da causa. Então, muitas vezes você consegue verificar que ali você acredita no seu cliente, você tem certeza de que ele está certo e falando a verdade, mas a audiência tomou um rumo totalmente diferente e vocês já sabem que a sentença vai ser diferente. Então, é o momento de tirar a emoção e chamar seu cliente e falar, vem cá, eu sei que você está falando a verdade, eu sei que a sua testemunha é tal, mas olha, a audiência tomou esse rumo. Então, a emoção na advocacia não combina. Não combina. Racional, né? Tá? Temos que ser racional. E colocar isso para o cliente, né? E tem que ter a sensibilidade de passar isso para o cliente, porque para ele falar que a gente está indo contra, que a gente foi comprado pela outra parte, tem de tudo, né? Eu já vi casos de cliente brigar com o advogado, com o seu advogado, porque ele cumprimentou o advogado da parte contrária. Então ele falou assim, vocês são amigos. Então, assim, a gente entende, mas já explicar para o cliente que a advocacia ela tem que ser técnica. O cliente te contrata exatamente para que você seja técnico. Então, muitas vezes você tem que dizer assim, olha, eu sei que você está com a razão, mas a tua testemunha acabou de falar porcaria ali. Né? Então, é essa a função. Né? E a gente fala justamente, né? Quando entra para a audiência é um portal, né? Tudo que entrou para a sala de audiência, dá uma amnésia em todo mundo. Não é? Aí eu digo que o cliente fala coisas que... e acontece de tudo dentro de uma sala de audiência. De tudo, a gente fica muito... Eu percebo muitas vezes, e assim, a gente às vezes ri por dentro, né? Porque muitas vezes entra o cliente, ele começa a falar tudo o contrário. Aí a gente percebe que o advogado ele só vai assim, abaixando. Vai abaixando. Vai, quase pra debaixo da mesa. Deixa eu tirar. Pelo amor de Deus, na audiência, porque... Doutora, me diga uma coisa. O que o jovem advogado início de carreira, não deve fazer, seja na petição, a audiência? O que a senhora acha desnecessário? Por exemplo, petições longas, usar muita firula, o que ele deve evitar para ser direto e conciso? Perfeito. Então, a gente já pega o gancho aqui. Primeiro de tudo, técnico. O advogado precisa ser técnico. Nem na petição, nem na audiência, não adianta dramatizar, vitimizar. Digo para vocês, nem de um lado nem do outro. Sabe, já peguei petição que dizia assim, o autor, pessoa pobre com 6 filhos,
uma sogra morando junto na casa. Agora essa eu estou inventando, né? Mas assim, sabe? Fatos e dados que são desnecessários. Ou o advogado da reclamada que começa a chegar, porque eu nunca vi toda reclamada passa por dificuldade econômica, problema, independente da época. Uma época é o 13º que tem que pagar, outra época agora vai ser a Covid. Eu não estou, gente, aqui, a gente está num ambiente informal, dizendo que não existem empresas, e principalmente agora, né, que isso acontece. Mas eu quero dizer que isso você não é o momento de falar. Às vezes um acordo, falar, olha, eu posso propor isso aqui porque a empresa está em dificuldade, mas ponto. Petições longas, as petições têm que ser técnicas, simples, você tem que dizer o que importa. A Ana Lívia falando, uma boa formatação da peça ajuda, né? Muito, por favor, gente, tem gente que... Clareza, separar os tópicos, e vou falar, letra. Eu um dia peguei uma advogada que atuava muito lá em Várzea Grande e falei assim, doutora, posso pedir um favor? Eu falei, eu já estou ficando meio velha, e a senhora podia aumentar um pouquinho a letra das suas petições? Porque o que acontece? Você fala assim, mas no PJE você aumenta. Mas se eu aumentar muito, eu aumentava todos os documentos, né? Se eu for lá no Zoom e aumentar a letra, aumentar a petição, eu aumento tudo. Aí eu tive que ficar aumentando, diminuindo, aumentando, diminuindo. Então, letra grande, petição já levei um puxão de orelha aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho dificuldade. Eu falo letra Times 14 e meio de distância parágrafo. Perfeito. Isso! Quando for juntar jurisprudência, junta só a ementa ou a ratio decidente que você quer, mas assim, entre uma letra diferente, porque muitas vezes hoje é muito fácil copiar e colar, o advogado vai lá e pá, cola uma jurisprudência que a gente não sabe se é petição, se é jurisprudência, tá? Que eu falei, não ser dramático, não tentar levar a coisa para o lado emocional. Eu até tinha... lembrado no sentido de realmente ser preciso. Você tem que pensar o seguinte, a sua audiência é importante, mas todas são, certo? Então, você tem que pensar que se você começar a ser prolixo, tanto na sua peça, quanto na hora da audiência, vai chegar um momento que a outra parte não vai prestar atenção, o juiz não vai prestar atenção, isso é uma verdade. Tá? Então, tomem cuidado com isso, se preparem, estudem aquele processo como se fosse o seu único processo, certo? Eu acho que a gente tem essa responsabilidade, o magistrado de apreciar cada processo como se fosse único, na medida do possível. E o advogado também, certo? Então é estudar, é saber a postura. Lembra que eu falei da questão da audiência do lado? Nenhum livro diz assim, olha... Na Justiça do Trabalho, o reclamante tem um lado X e um lado Y, e o reclamado um lado Y para sentar. Quando acontece de entrar e sentar do lado errado, vou confessar para vocês, até a gente estava comentando, parece que está escrito na testa assim, ó, primeira audiência trabalhista. E aí você já pensa, ai, o negócio essa vai ser longa. Vai ser, essa audiência vai ser longa, essa audiência vai ser complicada, tá? O colega falando, fala um pouquinho da nova forma de cálculo. Agora, a partir de 1º de julho, você é obrigado a colocar pelo PJE Calc os cálculos. Então, a sua petição, ela vai ficando, gente, com a reforma trabalhista, a petição trabalhista passa a ser formal, né? Ela tem essas formalidades quase como a do processo civil. Então... vocês precisam ser técnicos, vocês precisam... e a dica aqui, ó, não é verdade, mas é uma dica para vocês nunca esquecerem o lado certo de sentar, tá? A dica é o seguinte, dizem que o reclamante fica do lado do coração do magistrado. É mentira, porque o magistrado é imparcial, tá? É imparcial. Mas vocês não esquecerem, o reclamante fica do lado do coração, então sempre o lado esquerdo. Certo? Sempre! Se bem que depois da reforma, eu acho que mudaram um pouco essa teoria. Não, mas para lado de audiência, podem gravar isso daí. O reclamante vai ficar do lado esquerdo. Podia ter me dado essa dica lá atrás, né? Reclamante. Gosto
tanto de você, né? Isso, você está do lado esquerdo. Muito bem. Que bom. Doutora. Ó, deixa eu falar um oi para o Márcio. Márcio, eu acabei de falar de você. O Márcio é um dos jovem advogado lá de Colíder que ficou essas 2 semanas assistindo Parabéns, as Márcio. audiências. Muito bem. Eu falei, viu, Márcia, porque eu acho que essa é uma atitude do profissional que quer ser competente. É ele ir atrás de uma forma diferente, não é só no livro. Meu microfone ainda tá baixo, pessoal? Tá baixo? Zerou? Eu ouço bem porque eu tô com o fone, né? Vocês aí, tá baixo? Já mexi aqui, não sei o que fazer, primeira live. O meu tá bom. Se vocês não perceberam, é o mesmo pra gente conseguir. Ela tá do lado. Tá baixo? Vamos tirar? Vamos tentar tirar? Vai. Olha lá, parabéns. Vocês me ouvem melhor ou não? Baixo. Eu ouço bem. Tirem o fone de repente. Vamos tirar. Tirar e vamos adaptar aqui. Aumentando. Não tirei o celular. Aí. Mas só aumentei. Tem que desconectar o fone. Aí, melhorou. Ah, falaram que melhorou. O pessoal está dizendo que melhorou. Muito bom. Joia, que bom. Que bom. Então, agora eu queria que a senhora compartilhasse conosco quais foram as principais gafes de advogado em sala de audiência. Vamos lá, o que a senhora lembra? Não. Eu me lembro de uma clássica que eu acho que, como eu vi aqui a Carol falando, quem nunca, né? Quem nunca, a clássica de querer fazer o gol contra, né? É aquela questão de não entender direito ainda de ônus da prova, né? E eu lembro da armação do meu tio, olha eu com as minhas ações de parente, né? Do meu tio, certo? E ele era menos de 10 empregados, a parte não tinha, era hora extra, a parte não tinha testemunha. Então, ali tinha acabado, o ônus da prova era dele, ele não tinha testemunha. E na época eu me lembro, quem era o juiz? Nicanor, atual presidente do nosso tribunal. Doutor Nicanor. E aí, ele, para mim, doutora, você não vai querer ouvir testemunha? Adivinha a minha frase clássica? Por desencargo, né, doutor? Vamos ouvir. Olha, sorte que a testemunha estava falando a verdade. Porque ele faz igual eu faço hoje. Ele quase virou a testemunha do avesso. Se ela estivesse indo ali, mentindo, ela teria entregado o jogo na hora. Como já aconteceu comigo milhões de vezes. Eu ainda falo, gente, olha, escutem o magistrado, não é chatice. Não é acabar a audiência cedo. Isso não é acabar a audiência cedo, mas a gente acaba tendo experiência. Eu agora, dia 16 de junho, eu faço 14 anos de magistratura. A gente acaba tendo uma experiência, claro, né? Então, e aí ele foi, e nesse caso até deu certo, mas quantas vezes? Eu ainda brinco, quem já fez audiência comigo e está assistindo sabe, eu falo assim, doutor, pode sair um gol contra. Quer mesmo. Então, assim, às vezes o magistrado, de uma maneira ali, né, sem estar facilitando nada para as partes, ele dá a maldição da terceira testemunha, estão colocando aí, né? Então, assim, tenham muito cuidado com isso. E eu fiz isso, sabe? Foi para nunca mais, para aprender que... Outra dica, direito do trabalho. Como a gente tem oralidade, celeridade, isso para tudo, tá? É claro que eu estou falando mais na minha área. Mas ônus da prova. Se você dominar as regras de ônus da prova, você na audiência não tem como se sair mal. Se você isso dominar, você já vai... inteiro você se sai bem. Né? Não é? Então eu falei assim, mas... mais ainda. Exatamente. Então, essa foi uma gafe, né, na advocacia. Prometida por muitos advogados. É ou não é? Eu acho que se a gente fizesse uma enquete, eu acho que 95% já cometeram essa gafe. Vez, viu, gente? A minha já foi. Não, admite-se uma vez mesmo, tá? É só uma vez, eu já paguei.
Então, essa assim, foi uma das piores na advocacia, foi essa. Então é o excesso, né? O excesso sempre é ruim, né? Nesse caso. Sim, nós temos que ir para o seguinte, quando você domina as regras de ônus da prova, você já entende que em determinados momentos, primeiro, às vezes você nem precisa ouvir a testemunha. Esse meu caso era de nem precisar ouvir, porque era ônus totalmente do reclamante, ele não levou nenhuma testemunha. Agora, existem casos, por exemplo, que a pessoa fala assim, eu já ouvi outra, eu vou ouvir para confirmar. Gente, é como a Carol colocou ali. Não precisa. É a maldição da segunda e terceira testemunha. E a gente fala, para provar sim. Aí, o que acontece? Verdade é verdade. Eu sempre brinco, eu até uso uma expressão, eu digo assim, quem já fez também, a doutora Ariane, sei que já fez para mim, já fez audiência comigo, eu falo, se a testemunha, se uma falar abacaxi e outra falar melancia, eu desconsidero as duas. Porque a verdade, ela é uma. E, olha, não vou dizer que é 100%, mas vou dizer que 98% das vezes acontece. A pessoa, você ouviu uma testemunha e aí você só quer aquele testemunho foi bom, certo? Mas eu quero ouvir outra. Eu tive uma de acidente de trabalho, aonde tinha ouvido uma testemunha, a reclamada não tinha, o ônus era da reclamada, eles não tinham testemunha, certo? Eu ia indeferir e falei, não, tá bom, vamos ouvir, porque você pega o magistrado, você vai na sorte. Tem dia que a gente fala assim, tá bom, você quer? Então tá bom, vamos lá. Porque tem hora que você fala, não, indefiro e pronto, tá bom, eu recordo. Mas, você quer? Então tá bom, vamos ouvir. E nesse caso, essa testemunha era um acidente de trabalho, já tinha ficado claro que a reclamada não tinha comprovado a culpa a culpa exclusiva do reclamante, nem concorrente. E a testemunha dele falou, não, a máquina tinha aviso, a máquina tinha botão de desligar, automático. Nem mandei fazer perícia, para vocês terem uma ideia. Então, o excesso nem sempre... Pensem que testemunha não é quantidade, é qualidade. Ouvi uma que foi horrível, quero ouvir outra. Ok. Mas ouvi uma que prestou um depoimento bacana, foi suficiente. Esqueçam essa história de, vou ouvir só mais uma por desencargo de consciência. Qual que é, na opinião da senhora, o peso das provas? O que vale mais? Prova papel, prova testemunhal? O que as pessoas devem levar como prova para a Justiça do Trabalho? Primeiro, depoimento. Quem já fez audiência comigo sabe que mesmo que vocês dispensem o depoimento, eu vou lá e ouço. Primeira coisa, rainha das provas. É a própria pessoa, é o próprio interessado, certo? Quem vai falar. Então, para mim, aquilo ali é o principal. Então, depoimento pessoal, em primeiro lugar. Segundo, a prova documental. A prova documental ela é bastante forte. Né? Principalmente uma prova que tem assinaturas que não são contestadas, então são provas muito fortes. A testemunha, embora seja a prova mais utilizada, principalmente na Justiça do Trabalho, é uma das mais utilizadas. Ela não é a mais forte. Tá? Então, se eu tenho entre um depoimento pessoal e um documento, é óbvio que a consideração do depoimento testemunhal ele vem ali num terceiro, num quarto lugar, até às vezes, muitas vezes, depois da prova pericial. Eu adoro, por exemplo, uma inspeção judicial. Sempre que eu posso, eu faço. Ali não tem como. Todas as vezes que eu fiz... O depoimento, muitas vezes, do autor, no caso, não bate com o que o advogado escreveu. Exato. Acontece, eu já vi em muitas audiências de ser indeferido ou de o próprio autor ir contra o que está escrito na inicial, né? O que foi escrito na inicial. Então, ótima ponderação, doutora Lu, ótima. Sabe por quê? Aqui eu vou fazer outra dica, tá? E eu, assim, porque eu também já ministrei cursos, e onde eu falo, porque eu já advoguei também, né? E a questão de vocês, advogados, fazerem uma ficha de entrevista e a pessoa assinar, porque eu percebo muitas vezes que o cliente vai no escritório, fala uma coisa para o advogado coloca aquilo na petição, a hora que ele chega na nossa frente, que ele fica nervoso, que não sei o que acontece, né? Como a doutora falou, acho que entrou na sala de audiência, acontece alguma coisa. Né? E então,
façam a pessoa ler e assinar. Eu mesmo, muitas vezes, quando eu falo assim, você falou isso para o seu advogado? Falei. Eu pergunto, doutor, tem a ficha de entrevista? E dou prazo para juntar. Porque isso influencia, às vezes, até na litigância de má-fé. Porque eu posso condenar, muitas vezes, a sua parte, né? Nessa litigância de má-fé. Então, é muito importante vocês fazerem essa ficha de entrevista com a assinatura. Tá? Ó, uma dica da Sinaira, sempre faço assinar a reclamação. Perfeito. Melhor ainda. Ler, é isso mesmo? Sim, é isso mesmo. A então, gente aqui no escritório, a gente tem a experiência de fazer a declaração em juízo, que todas aquelas informações prestadas na entrevista são condizentes com a verdade para a propositura da ação. Também é um documento que a gente faz e não abre mão em todos os clientes que a gente tem. Perfeito, perfeito. A declaração em juízo. É ótima ideia. É tudo que vocês possam se resguardar, porque realmente acontece. Porque depois o advogado fica como mentiroso. Eu não falei isso para o advogado. Falou, tá aqui, ó. Tá anotado. Fica, gente. A entrevista toda, as provas que foram juntadas, os documentos que a gente vai usar, tudo fica anotado nessa ficha que a gente tem de Isso é muito comum de acontecer. Então, façam a entrevista assinada, a petição assinada, essa declaração em juízo, isso é muito bom. Sempre se resguardar. Doutora, uma dica que a gente pode dar para quem atua na defesa do contencioso, o que a gente deve inferir às empresas? Como que a gente pode colaborar com a empresa para minimizar ações trabalhistas? Bom, primeiro, hoje é muito importante, as pessoas falam assim, é uma moda, mas é uma moda legal, a questão do compliance, que para mim nada mais é do que sempre a questão da preventiva, da advocacia preventiva. Né? Então, eu acho que hoje o advogado, muito mais, ele pode atuar nessa prevenção, porque no preventivo ele evita as demandas, certo? Então, isso é muito importante. Eu percebo que empresas que têm um bom preventivo, elas têm pouquíssimas demandas. Eu tinha em Várzea Grande empresas, não vou citar nomes, mas vocês sabem que eu fiquei 9 anos em Várzea Grande, por isso que eu falo muito, né? Só eu virei titular no final do ano, em Colíder. Então, eu fui 9 anos da Vara de Várzea Grande. Então, lá nós tínhamos grandes empresas conhecidas, e que não se contar nos dedos, 1, 2 demandas. O que eu atribuo isso? O preventivo. Certo? Atuar na prevenção, a empresa consegue, sim. E pode ser feito por um advogado, né? É o papel do advogado fazer esse preventivo. É do advogado. Com certeza, porque, vejam, não estou aqui nada contra contadores, mas o contador, ele trabalha numa área geralmente tributária e mais administrativa, logística. Ele vai lançar informações no e-social. Quem tem a formação jurídica e conhece a legislação para chegar para a empresa e dizer, olha, você tem que atuar assim, assado, um código de ética, um código de conduta, para que você evite o contencioso, é o advogado. Então, a participação do advogado na prevenção é de suma importância, certo? Não estou desmerecendo, eu acho que cada um no seu quadrado. Exatamente. Exatamente. Os dois em conjuntos formam a dupla ideal, eu acho, para uma empresa de sucesso. Exatamente. E no contencioso, na hora de fazer uma defesa, eu percebo que muita gente tem medo de usar o princípio da eventualidade, de adotar várias teses para defender a empresa com medo de falar assim, se eu falar isso, o juiz vai achar que eu estou atirando para os lados. Não é, tá? Vocês têm que pensar, por exemplo, eu tenho lá uma tese eu vou dizer que foi culpa exclusiva da vítima, tá? Foi culpa exclusiva da vítima, é a minha tese principal. Mas e se o juiz não acatar essa tese? Então, eu vou defender no sentido de, olha, mas se for reconhecido que foi culpa da empresa, a indenização vai ser menor por esse fato, por esse fato, por esse fato. Então, assim, sempre utilizar o princípio da eventualidade. Usar todas as teses que você tenha possíveis para defender a empresa. A gente olha e não acha assim, ele não tem certeza da primeira e está querendo a segunda. Não. A gente entende que isso é válido, né? A magistratura entende que isso é válido. O que a gente percebe
no dia a dia que as empresas só começam a mexer o corpo da empresa, a estrutura da empresa, quando recebe as notificações de ações trabalhistas. Não tem esse trabalho preventivo, né? Infelizmente. Infelizmente. Porque E aí a culpa é nossa. Desnecessário pagar advogado, desnecessário fazer uma auditoria, uma consultoria. E não é, gente. Hoje em dia não é, porque as pessoas estão muito espertas e conhecedoras do seu direito. Antigamente eu acho que ainda poderia passar essa situação, mas hoje não. As pessoas conhecem dos direitos e vão atrás dos direitos. É mais caro, eu garanto para vocês que E vão e hoje ganham, é mais caro. É vão mais e caro. ganham, Ontem mesmo eu literalmente. comentando com o meu assistente sobre uma situação que a gente, provavelmente a sentença vai ser procedente, de uma situação de doença ocupacional, aí você vê que a empresa lá, ela apresentou algo que entregou algum EPI, alguma coisa, não. E aí a culpa é do justiça do trabalho. Mas a empresa não deu um cinto de proteção lombar para o funcionário. Gente, isso daí já facilita para você ser uma excludente de nexo causal, por exemplo, numa ação de acidente. Ou pior, às vezes foi fornecido todos os EPIs e não tem comprovante. Exatamente. Né? Aquele que paga mal, executa, paga por isso, né? Então é por isso que eu falo que tem que ter pagou tudo, mas não tem um comprovante de entrega de EPI, não tem a folha de ponto certa, né? Então tá tudo errado de novo, é a mesma coisa de não ter pago. Exatamente. Tem muito disso. Doutora, deixa eu tirar uma dúvida. Qual que é o parâmetro para fixação de honorários de sucumbência? Porque nossos honorários estão tão assim pequenininho, a gente trabalha assim, o nosso honorário de sucumbência só vem de 5%. O que está acontecendo? Bom, primeira coisa que eu acho que a advocacia trabalhista foi injustiçada na reforma trabalhista, porque eu não vejo razão, inclusive, Graziele, quem me provoca, porque vocês sabem que a jurisdição, o juiz só anda conforme vocês cutucarem. Então, quem me cutuca e pede, por exemplo, declaração de inconstitucionalidade em relação a percentual dos honorários, eu declaro. Porque eu não acho justo que seja de 5% até 15% para vocês, e em outras áreas ser até 20%. Primeira situação. Agora, o que nos leva, vou falar por mim, né? O que me leva a analisar? O grau de dificuldade. Se são demandas repetitivas, se são aquelas causas, por exemplo, aqui em Vargas não tinha muito BRF, né? Aquela petição que você vê que foi um copia e cola, teve ali uma audiência simples. Então, o meu parâmetro é esse. Uma audiência mais complexa, uma ação mais complexa, o momento. Eu, por exemplo, fixo por pedidos, por sucumbência mesmo. Então, muitas vezes, eu ponho os 5%, mas em cima, né, por exemplo, em cima como tem uma petição, ela tem vários pedidos, certo? Então, você dá os 5%, porque cada daqueles pedidos que ele teve sucumbência, ainda que parcial, vai ser calculado o honorário advocatício. Né? Então, são esses os critérios, mas a gente, magistrado, nós temos que pensar que nós temos uma legislação que nos dá o critério, e o deles é a questão da dificuldade, a questão tanto dos atos processuais praticados. Então, eu levo muito em consideração isso. Se o magistrado entende que pode ser majorado em grau recursal, certo? Então, assim, entendendo que pode ser majorado, eu dificilmente eu dou 15, eu tenho dado 10, a não ser uma causa muito, muito complexa. Então, meus vão em 5 a 10. Tá? Então, são esses os critérios. Ok. Doutora, qual que é a dica que a senhora deixa para quem quer seguir a carreira da magistratura? Está hoje advogando, mas tem esse sonho. Então, a primeira dica é a que todo mundo já sabe, que é o estudar. Mas eu sempre falei, e isso eu fiz durante o meu período de estudo, há várias pessoas que me procuram e pedem dicas, é o que eu falo também. O estudar não é simplesmente sentar e começar a ler, começar a fazer resumo. O estudar é uma coisa planejada, é uma rotina,
É você também, antes de começar a estudar e decidir que você quer aquela carreira, você conhecer de verdade aquilo, para saber se você quer fazer isso, você se adequa. Eu mesmo, estágio no Ministério Público do Trabalho, para mim foi fundamental para ver que eu não tinha perfil, certo? Então você tem que se adequar para aí você surgir aquela paixão e falar, não, é isso que eu quero. E sistematizar o seu estudo. Mas outra coisa, não é simplesmente se enfiar num quarto, num escritório e a vida virar estudo. Não passa de 6 meses. Não passa de 6 meses. Certo? O nosso cérebro, ele vai mandar mensagens para você dizendo, para, isso tá ruim. Então, assim, eu sempre falo que eu nunca parei para estudar, mas nunca parei de estudar. Quando eu passei no concurso, a minha filha mais velha tinha 1 aninho de idade. Eu levantava 4 horas da manhã, dava mamar, porque ela mamava de 2 em 2 horas, e de lá eu já estudava. Entendeu? Então, assim, cuidava dela. Se ia no cinema, não era como se eu não tivesse que estudar. Mas eu não parei a minha vida. Então, demora um pouquinho mais? Pode ser. Eu demorei de 5 anos e meio para passar, porque daí teve casamento, teve gravidez. Sim. Enfim, né? Foram algumas situações. Mas demora um pouquinho mais. Mas eu não olho para aquela época da minha vida e falo, poxa vida, perdi 5 anos. Não. Eu estudei, eu casei, eu tive filhos, eu saí, eu fui ao cinema, eu viajei, vivi e estudando. Então, se você tiver como que fala, uma rotina, montar uma logística de estudo, é possível fazer tudo, e você vai ter sucesso na carreira, no concurso, na verdade. Que bom! Nós já estamos caminhando para o final dessa live, mas antes de encerrarmos, eu gostaria de perguntar uma pergunta pessoal. Muitas das pessoas que estão aqui presentes nessa live conhecem a doutora Graziele, porque ela também é uma excelente esportista. Que eu tô sabendo de inveja. Ai, que animação, gente. Além da magistratura, mãe, esposa, o que a doutora Graziele gosta no dia a dia? Então, a Graziele pegou, lembra que eu falei que você falou assim, como consegue? Eu tenho são patologias. Eu tenho fui diagnosticada com hiperatividade e síndrome do pensamento acelerado. Meu Deus! Então, eu sou elétrica, né? Então, eu tenho essa eletricidade, e essa eletricidade foi um esporte onde eu consegui usá-la para o bem, sabe? Essa minha eletricidade, essa minha hiperatividade, foi no esporte que eu consegui direcionar isso para o bem. E eu falo para vocês, todos que estão assistindo, esses dias nós tivemos até uma reunião com os meus servidores, eu falei, gente, nessa pandemia principalmente, não quero ser chata, mas pratiquem uma atividade, porque vocês vão ver que isso faz com que você tenha tempo e cabeça para todas as outras atividades. A gente pensa assim, a atividade vai me deixar cansada? Não, vai te deixar mais ativa, certo? E é uma coisa que vicia, mas vicia para o bem. Hoje a minha atividade física é como se fosse uma audiência, é um compromisso. Certo? Que é um compromisso. Então, isso faz muito bem. Eu adoro, eu já fiz 10 meia maratonas, fiz uma maratona e agora a minha meta, vocês ainda vão ver, eu vou fazer um Ironman. Eu vou virar triatleta. Já tá. E isso. Eu falo que você se fantasia de juíza, mas na verdade você é a Mulher Maravilha, porque imagina, longe de mim, nas minhas imperfeições, tenho tantos defeitos, mas assim, eu falo para vocês que foi o meu remédio, um remédio até para depressão, para toda a situação. Eu tive quadro, porque eu usava essa energia para outras coisas. Então, a atividade, isso para todo mundo, não é só quem tem, para quem está estudando, para quem advoga. Nessa pandemia, a atividade física não é clichê, tá? Quero que vocês entendam que não é um clichê. Eu falo como testemunho, que ela te dá mais ânimo, ela te dá mais energia para você ser mãe, ser mulher, ser amiga, ser esposa, ser filha. Isso é um testemunho meu, porque comigo aconteceu. Uma pessoa que muitas vezes cheguei a não querer levantar da cama.
Hoje, meu horário de acordar é 4 horas da manhã e acordo feliz, sorrindo e vou lá pedalar. Que bom, que bom. Fico feliz, a gente fica mesmo muito contente de ter a senhora aqui estreando a nossa live nesse Instagram, que a gente começou há muito tempo atrás, mas que a gente deu um novo sentido para ele agora na pandemia, sem dúvida. Porque nós estávamos ociosos e falamos, não, vamos colocar em prática esse projeto que está aí, já nasceu há muito tempo, mas está lá, quietinho. Então, eu quero agradecer imensamente a sua live, que vai ficar salva, pessoal, para quem quiser assistir, conhecer um pouco mais da doutora Grazi depois. E dizer só o sentido de gratidão por você ter aceito de tão espontaneamente esse nosso convite. Para quem conhece a senhora, sabe o quanto a senhora é dedicada, a senhora é uma pessoa simples, humilde, mas que tem sensibilidade com o jovem advogado. Por onde eu passei e mandei o post da publicação, todo mundo falou, ai, adoro ela é muito legal. Admiração mesmo. Então, eu acho que esse é o seu maior legado, deixando um rastro aí de só coisas boas por onde passa. E pra gente não vai ser diferente. A gente vai guardar com muito carinho essa live, porque eu acho que pode ser inspiradora para outras pessoas e ajudar muitos outros colegas. Obrigada. Que bom, obrigada. Eu que agradeço. Obrigada mesmo, foi um prazer, eu adoro falar desse assunto, porque é assim, são dicas para que a gente possa, o jovem advogado, quem quer ser magistrado, são dicas para a gente tentar encurtar a caminhada, né? Muitas vezes a gente passou por alguns perrengues que a gente pode dar alguma dica e as pessoas superarem, né? Chegarem em outro ponto sem precisar passar pelos percalços que nós tivemos. Então, muito obrigada, meninas. Sucesso para vocês. Eu que agradeço o convite e adorei esse formato, que foi uma das melhores lives que eu fiz. Obrigada, doutora. Obrigada mesmo pelo carinho. Gente, eu queria agradecer também quem está aqui presente até esse momento. Eu sei que tem mãe, que tem pai, que tem tio, filho, tá todo mundo aqui seguindo. Mas também tem pessoas que se sentiram interessadas pelo assunto. Então, eu queria agradecer a audiência de vocês, de estarem aqui conosco, de enviarem suas perguntas. Isso nos nos enche muita alegria nos nossos corações. Muito obrigada. Até a próxima. Beijos. Obrigada, doutora. Beijo, tchau. Obrigada.